Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio das Flag Talks, nesta primeira temporada dedicada ao mercado da publicidade. Hoje temos pela primeira vez um convidado que não vem exatamente das agências, vem do serviço paralelo, mas importantíssimo no mercado da publicidade, que são as produtoras. O Miguel Varela é muito conhecido do mercado já há muitos anos, já estás aqui há uns anitos. Há mais de 20. Há mais de 20 anos. Propriamente há 30. E é CEO e produtor executivo da Garage e presidente da Associação Portuguesa de Produtoras de Filmes de Publicidade. Que passará a ser só Associação de Produtoras a partir de dia 13, porque vamos mudar o nome. Ok, ótimo. Nós começamos sempre com uma pequena provocação Isso é bom. quando começamos estas entrevistas. E a primeira provocação que eu te fazia era, olhando para o mundo 2, com toda a transformação que existe, e sabendo que cada vez mais há um discurso, quer de parte do cliente, quer de parte das agências, de que se calhar não é preciso produções assim tão boas, isto é tudo para o digital, conseguimos fazer isto mais barato, há um blogger que faz isto a metade do preço e um tipo mete umas coisas giras no YouTube. Como é que vocês olham para isto? Vocês produtoras e tu, em específico? Isso é fácil, não é? Na vida, porque se tudo fosse tão simples e não fosse preciso uma coisa tão boa, quer dizer, porque é que vamos de avião, porque é que não vamos a voar, porque é que, sei lá, há várias formas de tu atingires um objetivo, quer dizer, essa é uma forma depreciada de olhar para um produto. É normal hoje em dia dizerem, é para digital, depreciando o produto final. Vocês, quando estão a escrever, vocês criativos, e a massa criativa, quando está a escrever, não é mais barato a escrita para digital do que é uma escrita para TV. Penso eu, nem o preço hora será diferente. Nós, para executarmos essa ideia, há duas formas de o fazer. Portanto, ou três, se tu quiseres. Há uma que é, não faço pelo valor apresentado à partida pelo cliente, ou faço porque eu sei que ele quer um produto bom. E há pouco tempo não há muito tempo, estive em Nova Iorque com o Coutinho e vi filmes que estavam a fazer para digital. Quem não sabe, o João Coutinho é o diretor criativo, é português, é o diretor criativo da Grey, então, da Grey Nova Iorque. Na altura era. E ele é o que eles diziam. Vou dar um exemplo. O filme do Jean-Claude Van Damme para a Volvo é um filme digital. Era uma campanha digital. É o filme dos caminhões. Exatamente. Acho que isso é uma produção baratíssima. não deve ter sido. Só o Jean-Claude Van Damme não deve ter sido nada barato. Mas é complicado. Olhar assim, se olharmos dessa forma, é complicado. Porque qualquer um pode agarrar numa câmara e filmar sem dúvida nenhuma. Depois tem as consequências que advêm, quer um bom produto, quer um mau produto. E hoje em dia é notório ver o que é bom no ar e o que é não tão bom no ar. Então seria correto dizer-me que a Garage em específico o que oferece é um serviço de produção premium em relação ao resto? Aos outros meios menos tradicionais? Nós temos vários departamentos dentro da Garage. E tentamos sempre e fazê-lo de uma forma premium, como é óbvio, não é? A única coisa que nós pedimos é que nos deixem trabalhar e porque às vezes conseguimos atingir um valor que o cliente seja aprazível para o cliente, mas não entrando em loucuras como se entra atualmente hoje em dia. Nós temos uma produção premium e mega premium, se o quiseres, e eu acho que os trabalhos falam por si. Algum trabalho que destacas dos últimos? Eu tenho um para destacar, mas devido ao sigilo profissional que esta área nos envolve, eu prometo, tu na segunda-feira já vais saber qual é que é. Já vou saber, ok, pronto. Tenho um cheirinho do que é que... Dadas as transformações do mercado, acho que tenho um cheirinho do que é que pode ser. Não sei. Miguel, diz-me uma coisa, voltando agora um bocadinho atrás, já fizeste a provocação, como é que tu há 20 anos chegas a este mercado? Sei que há uma história gira por trás disso, portanto... Há uma história bastante engraçada. Eu não cheguei a 20, eu cheguei a 30 e estava a trabalhar em eletrónica, como sempre trabalhei, é a minha formação. E houve um dia uma amiga minha, que é Mafalda Leitão, que me convida para trabalhar numa produção na Shots, algures em abril de 87. Foi no ano em que eu nasci. Então estás a ver, quando eu nasci já eu trabalhava. Tinha nascido há 2 meses. E eu fui lá à Shots ter na altura com o João Igreja, e o Sidónio era o realizador, o Jorge Castro Freire também, um outro realizador da casa, e comecei a fazer um trabalho, era giríssimo, porque fui ganhar, deste a 35 contos por semana. Isso era muito. Quando ganhava em eletrónica 50 contos por mês, portanto era muito, não era imenso. Foi logo uma baixa, fiz logo uma baixa com uma cólica renal, que não sei o que é, mas inventei, dava mais jeito à altura, e fiquei durante 2 meses na Shot.
Foi um trabalho giríssimo, espetacular. E quando me quis vir embora, o João não deixou vir embora e fiquei lá a trabalhar. Estive lá durante 12 anos. Durante o decorrer dos últimos 4 anos tive várias propostas de grande senhora Lucília Nunes. Foi a primeira proposta que eu tive para sair. É engraçadíssimo que a Lucília é uma pessoa 5 estrelas, não tem isto a apontar, muito pelo contrário, tem um coração gigante, embora não pareça, as pessoas não querem parecer. Uma vez recebi uma chamada dela, porque mandei o João Igreja ligar para ela para pedir uma câmera, e ela telefonou-me a dizer: atenção, eu não mordo. Eu disse: está bem, já percebi que sim. Aí fui lá e ela, sei lá, ela ofereceu-me tudo e mais um par de botas para eu, na altura, ir para lá. Ela deu-me tudo, mas com uma sinceridade absurda. E eu não aceitei na altura porque achei que ainda não era a altura de sair. Eu tinha muito carinho pela Shots, embora já não tivesse. O Sidónio já tinha saído, tinha aberto a Caos. Eu apeteceu-me ficar e continuei no projeto Shots. E acabas de estar lá 10 anos. 12 anos. Tive uma segunda proposta para sair, também da Lucília, da Panorâmica e da Tangerina Azul, do Sérgio Henriques, e não aceitei. E no terceiro ano voltaram à carga. Panorâmica, no último ano é que foi a Panorâmica, o Diamantino e novamente a Tangerina. O que é que te agarrava tanto ao projeto? Eu adoro aquilo que faço, principalmente gosto muito daquilo que faço. Eu acho que o dinheiro não é tudo na vida. Nunca foi. Para mim nunca será. Ajuda bastante. É muito bom. E eu costumo dizer uma coisa ótima, que é: eu saio de casa para ir trabalhar com gosto daquilo que faço. E sempre o fiz. Embora ao Cílio, na altura, posso dizer que me oferecia o dobro do que eu ganhava, o carro que eu quisesse, e uma percentagem do volume de negócio ao ano, que era o dobro, o triplo, quase, do que o Shots faturava, não me demoveu. Ou seja, eu adoro aquilo que faço. E como fazia com gosto, quis continuar ali. O bichinho não me levou para o outro lado. Mas tu naquela altura apanhas, quando começas já há 30 anos, apanhas um mercado de produção. O mercado de publicidade era extremamente diferente do que é hoje, não é? Vivíamos o início dos anos dourados da publicidade. Sim. Com a entrada da União Europeia, as multinacionais a virem todas para Portugal, a instalarem-se em Portugal, portanto o mercado começava a fervilhar, o retalho começava a ter marcas internacionais também que precisavam de anunciar, havia produtos novos todos os dias nas prateleiras e produtos novos todos os dias a saírem. Mas é interessante que, havendo este mercantilismo, havia também um outro lado, o lado da produção de filmes ainda estava muito associado ao cinema. Embora nesses anos já estava... bom, se tu quiseres, há duas escolas na publicidade, durante muitos anos, duas escolas na publicidade. A Escola Panorâmica 35 e a Escola Nova Imagem. Eram as duas escolas que existiam. E eram oriundos quase todos dessas duas casas. Eu posso dar o exemplo que, na altura, eu fiz 2 filmes, mas 2 filmes fizemos em mais ou menos 6 semanas. 1 mês e meio, que hoje em dia é completamente surreal. E estou a falar de megas campanhas, uma para a Casa Portuguesa, em que eu estive ausente durante aproximadamente 4 semanas de Lisboa. Tive 1 mês lá embaixo no Alentejo, em Arraiolos, a preparar a localização. Não havia telemóveis, tinhas que chegar a um sítio, a um café, e dizias: olha, aqui vai ser o meu escritório, vem cá comer todos os dias. Davas o número de telefone ao escritório de Lisboa, daquele café, e ele era o teu ponto de encontro, e iam-te chamar onde estivesse, e pronto, era ali a tua base. E era muito mais saudável fazer os trabalhos, era muito mais engraçado. Tinhas que fazer um bocadinho de tudo, também não havia equipas tão grandes, absolutamente. Fiz um filme para a Passport, onde transitei durante essas 4 semanas, estive no Alentejo. Passport Whisky? Cheguei e fui fazer para a DDB um filme para o Portinho da Rábida, que era um tubarão dentro da água. Foi a coisa mais incrível. Tivemos cenas hilariantes, como eu transportava. Como é que fizeram o tubarão? Não havia 3D? Não. Havia uma imagem de arquivo. E para colar com a imagem de arquivo a proximidade dos modelos que mergulhavam, comprámos o manequim em Peniche. O manequim é um peixe muito similar ao tubarão, de dimensões razoáveis, com a boquinha. É tal e qual um tubarão, mas em formato ligeiramente mais pequeno. Mas compraram morto ou vivo? Morto. Mortinho. Mas como deves calcular, depois de sangrado, aquilo ao fim de uns dias... Esquece, não é? O cheiro não é o melhor do mundo. Nós guardávamos nas câmaras frigoríficas em Setúbal, eu ia buscá-lo para o Portinho da Rábida. Há um belo dia que eu estou a chegar, o Paulo Braga era o diretor de arte, tínhamos lá um colega que estava a pintar o tubarão pendurado numa árvore com spray da Pluricolor,
daqueles que existia da Pluricor, cinzento para ser mais parecido com o outro leão, com o outro tubarão, com câmaras de ar lá dentro, com pesos para equilibrar dentro da água. Tive dois episódios ao chegar ao Portinho da Rábida, travei e já trazia o tubarão pendurado na carrinha, porque era um cheiro que não se podia trazer dentro. E o tubarão se disparado chegou primeiro que eu para as distâncias de dentro. O tubarão de boca aberta, pá, chega uma excursão de pessoas, pá, que vinham, sei lá, algures, não, mais do interior do país, dizem assim: o senhor pescou isso aí, eu tinha uma cama de 1 metro na mão, assim, uma cama de pesca deste tamanho, pesquei ali fora daquelas boias, que eram as boias que demarcavam a zona das gaivotas, para as pessoas poderem pedalar, dali para a frente, disto é a montes. Resumindo, das 50 pessoas que iam para a praia, acho que 45 ficaram do lado da floresta a fazer piqueniques. Foram para a praia. Mas tinha todas estas partes engraçadas e a publicidade vivia-se de uma forma diferente. Qual era a relação com as agências na altura? Era muito diferente do que é hoje? Era extremamente diferente. Já a produtora não falava com o cliente, nós tínhamos só a proximidade do TV e da parte criativa. E a pouco é que a coisa se foi diluindo, porque antigamente nós nem sequer falávamos com o cliente, fora de questão. E depois era impensável. Proximidade zero. Era impensável aquilo que a PPM com o cliente não era uma coisa. Existia, estavam só as pessoas. Mas era uma parte integrante, era uma coisa muito institucional. Muito institucional. E as filmagens em si, portanto, havia esses percalços todos de não haver os meios tecnológicos que temos hoje em dia para fazer as coisas, não é? Mas certamente viveste mais histórias assim do género, não? Vivi uma muito engraçada, sei lá, uns anos mais tarde, quando foi a privatização da Unicer, nós temos que filmar com uma câmara de alta velocidade que veio de Londres. Uma coisa terrífica, gigante. Não imaginas, de tal ordem que era magazãs de 300 metros de película e que o fulano usava uma luva de amianto para travar o magazã, porque aquilo demorava até atingir a velocidade de 300 imagens por segundo e para não derreter a película toda, só fazer um plano, ele travava para aquilo conseguir fazer 2 planos, 2 takes válidos por magazã de 300 metros. Essa película teve uma história engraçada, porque ela foi adquirida na Tobis. Quanto é que custava uma película dessas? Eu vou-te ser preciso, aquilo custava cerca de 70 contos. Ou 35 contos. Para 2 planos. Não, porque era mais, era uma magazã de 300 metros. Mas é muito engraçado, porque a cada rolo, os rolos eram caríssimos, a película era, porque não era só comprar a película, era comprar, revelar, ter que fazer cópias para edição e depois então fazer telecinema, que normalmente era feito em Londres. O que aconteceu de Caricato foi nós fizemos os planos todos durante a noite da Carica contra a croma, que depois ia ser aplicada a regular no filme, em diversos planos, e quando eu estou a despachar os fulanos no aeroporto, como não havia telemóveis na altura, recebo uma chamada pelos intercomunicadores, a chamar pelo meu nome a ver se eu podia dirigir ao balcão da TAP. E quando eu chego ao telefone, era o João Igreja a dizer: não deixes os ingleses irem embora nem a câmara, porque o material está todo velado e vamos ter que repetir as filmagens. Eu tive que abordar o polícia que estava lá na zona de fronteira do aeroporto e disse: olha, que os senhores não podem ir embora, o senhor não pode entrar. Posso. Saltei, fui a correr. Fui chamar os ingleses, eles vieram para trás e pronto. Foste preso ou não? Não. Hoje em dia, se eu levar um tiro, não consegui chegar ao pé dos ingleses. Hoje em dia acho que isso, a segurança dos aeroportos também evoluiu um bocadinho. Não, era PSP mesmo. Era PSP mesmo. PSP, eles perceberam. Pronto, sei lá, este foi um dos episódios, mas foi muito engraçado. Depois voltámos a repetir a Carica a fazer. Lá fizemos um filme gigante que recriámos uma bolsa de valores no Hotel Ritz. Uma coisa enorme. Uma produção Quanto é que custava um filme na altura, um filme desse género? Eu não te sei precisar, porque nessa altura, quando eu fiz esses filmes, eu não fazia direção de produção, fazia apenas chefia de produção. Okay. E os orçamentos eram feitos pelo João, pelo produtor executivo, e nós tínhamos só a parte da verba com a qual íamos trabalhar, tínhamos que gerir. Ao todo, não me lembro, mas eram, sei lá, não faço ideia. Tenho pena, mas não faço ideia. Diz-me uma coisa, Miguel, tu estás nas shots os 11 anos que falamos, ou quase 12 anos, 12 anos, e sais para fazer a Garage? Não, sai para a Tangerina Azul. Ok. Sai para a Tangerina Azul, que já existia, a Tangerina já existia quando eu fui para lá, e quando eu vou para a Tangerina Azul, uma coisa muito engraçada, eu na altura antes de ir, para tomar a decisão, o Alberto tinha montado a Ministério, salvo erro, em 99, e eu, inclusive, perguntei-lhe: ele, para onde é que eu ia ir? Devo ir para a Tangerina, tenho aqui estas 3 propostas, e ele disse-me assim: deve ser para a Tangerina, vai ser meu concorrente de certeza, mas acho que é uma boa aposta.
E realmente eu fui lá e gostei do ambiente, gostei das pessoas que vi. Encontrei lá o João Nuno, acabado de sair da Abre Início, ia dar os primeiros passos como realizador, e foi muito engraçado. Agarrar naquela produtora que não estava bem todo. Era giro porque quando lá cheguei, aquilo tinha faturado até ao dia 9 de junho de 99 cerca de 230 mil contos, se tu quiseres, acima de redondos, e fechámos esse ano com 980 mil, quase 1 milhão. Okay. Houve um acréscimo grande de trabalho que veio comigo, como é óbvio, e que pôs a realizar o Gideon, trabalhava com o Gideon, o Sérgio Henriques, o João Nuno, outro sul-africano do qual eu não me recordo o nome, era tão bom que eu nem o nome dele me recordo. Posteriormente, Paulo Henriques, que veio para a edição e eu depois puxei para a realização. Entre outros realizadores que passaram pelas mãos. Foi muito engraçado. Foram 6 anos muito intensos, mas muito gratificantes. Saio, porque achei que era a altura de sair. Havia já o bichinho de ter uma coisa tua ou não? Normalmente há sempre, não é? Sim, há várias coisas associadas. Não só o bichinho, como eu gosto de trabalhar, gosto de estar rodeado de pessoas que todas elas gostem de trabalhar. E todos a remar para o mesmo lado. Não pode haver sonhos. Eu acho que isto... Eu vejo, por exemplo, nas agências, conhecendo melhor do que a realidade das produtoras, mas acho que é um bocado igual nas empresas todas. Normalmente, quando temos esses impulsos, ou é nas alturas muito boas, e que nós pensamos, se isto fosse meu, eu podia estar a ficar cheio de papel, ou é nas alturas muito más, em que o gajo diz, discordo disto tudo, mas fosse à minha maneira, isto ia ficar bem. Eu acho que foi juntando isso tudo, se tu quiseres, foi uma altura de dizer, basta, não quero mais trabalhar assim, eu quero agora trabalhar à minha maneira. Porque discordava de alguns pontos, e eu sempre avisei, na altura dos meus sócios da altura, e disse-lhes a eles, eu sou do verbo encher, quando enche, é como um balão, né? Tu nunca sabes quando é que ele vai arrebentar, mas quando arrebenta também já não há nada a fazer, já arrebentou, ficaste só com um bocadinho de plástico na mão. E acho que foi isso que aconteceu, e depois montei na altura eu, o João e a Cláudia, partimos depois para outro projeto, e a Guerra já foi uma coisa mais pensada assim, de raiz, já... Eram só os 3? Éramos só os 3. Só os 3. E durante quanto tempo é que foram só 3? Não, durante poucas horas. Começaste a contratar gente. Tivemos que começar a contratar pessoas, exatamente, mais freelancers. Começámos num sítio muito engraçado, ali na Pinhas Chagas, que era o escritório da Isabel Pinto, que, coitada, chegámos lá e conseguimos correr com ela de lá e invadimos-lhe o espaço. Depois ela, quando nós montámos a Guedes no sítio onde ela é hoje, na Junqueira, na Travessa Paulo Jorge, o senhor quem seja, a Isabel também veio fazer parte do nosso projeto, teve inserida no nosso espaço. E é diferente. São 12 anos, vai para 13 anos de Guedes e continuo a amar aquilo que faço. Todos os dias adoro aquilo que faço. Uma coisa que eu acho interessante na Guedes em relação a muitas outras produtoras é que nós vemos muitas outras produtoras a dispersarem-se por outras áreas que não a publicidade, não é? Portanto, houve uma moda muito grande dos videoclipes, depois houve a moda do cinema, quando havia o ICA também ajudava a isso e os financiamentos públicos ajudavam a isso, e depois a publicidade aparecia ali como uma coisa. Ou seja, eu como publicitário sentia muitas vezes que falava com produtores, com donos de produtoras, e os tipos falavam um bocado com desdém daquilo que faziam em publicidade, que no final do dia era o que lhes pagava as contas, mas depois falavam de uma forma super apaixonada daquela curta-metragem que estavam a fazer, que não interessava a meninos de hoje e que ninguém ia ver. Sentias isso ou não? Eu acho que a Guedes... Eu sempre lutei contra isso. De uma forma saudável. Lá como produtora de publicidade. Ponto. Nem nunca quis ser outra coisa. Apoiámos uma longa-metragem do João. Com todo o gosto o fizemos, mas se me perguntasse se eu voltaria a fazer longas, eu acho que não. Porque o cinema é por paixão. Pura e dura, porque chegas a casa e o frigorífico está vazio. Não tinhas frigorífico, porque não tem retorno, ou seja, não tens audiências suficientemente que cheguem para te dar esse retorno do investimento que tu fazes. E eu sempre fui sou nascido e criado na publicidade. Quando fazemos outras coisas que eu até fomento que o façam, como videoclipes, podem-nos fazer, até para libertar um bocado a mente, para limpar um bocado a mente, para sair daquele formato de só de vender um produto, também se pode fazer outra coisa mais alargada. Embora hoje a publicidade também viva de histórias e cada vez conta-se mais histórias em publicidade.
tem 1 minuto ou 45 segundos, não tem o tempo que pode ter, embora no digital, por vezes, pode-se alargar um pouco mais. E eu sempre contraria um bocado os realizadores que falariam de desdém, por isso é que eu acho que se chamam produtoras e não realizadoras. Porque se fossem realizadoras, meu amigo, já não existiam. Porque os produtores têm que fomentar o bom trabalho, o trabalho no final é do cliente, é de quem paga, ponto. Agora, tu podes fazê-lo em parceria com a agência, que é sempre o teu primeiro parceiro, se tu quiseres, não é? Poder chegar a um bom porto e um bom trabalho que tu te orgulhas de ter feito. É uma coisa que nem todo o mercado das produtoras concorda contigo. É provável que não. Ou seja, a questão das agências serem o único interlocutor com as produtoras. Eu, como te disse há pouco, eu nasci para isto há 30 anos e na altura éramos só nós e as agências quase não chegávamos ao cliente. Portanto, eu continuo a achar que quem é o verdadeiro cliente das produtoras são as agências. Quem paga são outros 500 hoje em dia, certo? Há centrais de compra da PT, há centrais de compra de todo lado, há brokers de vida a fazer essa parte do negócio, mas o meu cliente, quem traz a história e quem eu tenho que agradar enquanto da história como vou contar é a agência, é o diretor criativo, que depois, por sua vez, se acredita, vai vendê-lo ao cliente e vai vender a mim como produtora. E este deve ser o término normal da coisa. Achas que um bom treatment ainda vale mais que um orçamento? Depende. Acho que sim. Acho que em muitos casos sim. Depende de quem o lê, depende de qual a finalidade, mas continuo a acreditar que sim. E diz-me uma coisa, outra coisa que vocês são conhecidos foi sempre pela qualidade dos realizadores. Sempre fizeram questão de ter realizadores assumidamente caros, mas assumidamente bons, também tendo em conta o mercado. Achas que isso se perde hoje em dia em certa medida? Ou seja, há muitas produtoras, obviamente concorrentes vossas, que quando eu peço um tratamento vem de um realizador bom, conhecido, mas há muitas que tu não sabes sequer quem é que fez o treatment, quem é que vai realizar aquilo. É isso que eu tinha a dizer. Vender um treatment é fácil, não é? Porque colar imagens de outros filmes, inclusive quando eu vou a uma base de dados como uma Shots ou uma Film Research e vou lá buscar imagens de filme que custaram pipas de massa para te fazer uma maquete do teu filme que tu me dás a pedir o treatment, é óbvio que eu não estou a cumprir com o que está ali. Ou seja, cada vez mais eu acho que se deve mandar estilos, fotografias, para dar moods e intenções de propriamente agarrar-te em... E eu não sei quem é que faz nos outros produtores, não faço ideia. Nem dentro da Garage, quem o faz é o realizador em parceria com um departamento que nós temos para dar apoio aos realizadores nesse sentido. Mas dão apoio puro e simples. Quantas pessoas é que são na Garage? A Garage hoje em dia temos a contar com a nossa grande cozinheira, com a nossa grande recepcionista Carla e com o nosso grande David, que é o nosso runner, desde há 19 anos aproximadamente, ou 20, que está comigo. Somos cerca de 27 ou 26. Que faz vocês uma das maiores, provavelmente a maior do mercado a nível de... A maior porque o espaço é enorme. Já lá fui. Não propriamente a maior por ter... Aquilo eram armazéns, por acaso já nunca te perguntei isso. Aquilo eram garagens de recolha de auto... Não, aquilo era uma fundição. Certo, porque são vários armazéns, vocês têm um deles, não é? Sim, nós temos 2 e atrás há outro, onde é agora uma empresa de aluguer material de câmara. Mas aquilo antigamente era uma fundição. E quando eu adquiri aquilo, ficámos com aqueles 2, porque na altura pensámos, bem, se ficamos só com este daqui e ao lado abre uma serração, acaba-se o sossego. Então tentámos fechar um pacote com os 2. E por isso é grande, porque hoje em dia as pessoas trabalham connosco lá, se fores a ver, são pessoas que fazem falta. Há 2 formas de gerir. Ou geres por ter uma equipa mínima e depois obriga-te a mais recursos. Eu tenho estagiários e faço questão de os ter, mas temos 2, 3. Não, há outras pessoas que trabalham com 30. Eu não, eu gosto de ter 3 para ensinar e os que às vezes são muito bons ficam ou depois são canalizados para outras empresas. Mas gosto de olhar com pessoas já mais qualificadas e com menos qualificação a nível interno e não só, que já bem qualificadas. É esse o teu diferencial? Eu acho que é um todo. Eu costumo dizer agora, há pouco tempo, como tu sabes, juntou-se a Celina Moraes à nossa equipe. Sim. Que é outra pessoa que, a par da Cláudia, trabalhamos com um querer muito. Gostamos muito daquilo que fazemos. Eu vou-te dizer, hoje em dia já não é pelo dinheiro que nos move esta profissão de todo. Ajuda, a mim muito bem. É muito bom a gente fazer aquilo que gosta e depois no fim ter algum dinheirinho para gastar, é ótimo. Eu tenho 2 filhos meus já, um filho meu a trabalhar comigo, uma filha minha a trabalhar comigo e ao que parece o segundo está a tirar também marketing e publicidade, tenho quase de certeza. Era melhor negócio para ti pô-lo numa agência. Muito melhor. Muito. Ou num cliente mesmo. Ou num cliente. Vou tentar convencê-lo aí.
fosse a ti, falava com a Abas, por exemplo, uma grande agência que desse muito trabalho. Fuel. Com o Fuel. Miguel, sabe? Vamos falar com o Miguel, exatamente. Graças a Deus tenho imenso carinho por todos os meus clientes. Gosto deles todos. Pá. Eu podia pô-lo na parte, podia pô-lo em todas as agências. Até podia fazer freelance e fazer vários. Então queria uma agência de brokers. Não. Mas epá, nós gostamos muito daquilo que fazemos. E eu acho que isso é que é a grande diferença. É tu veres algumas poucas produtoras a fazer aquilo que realmente gostam. E a realidade é essa. Já tive estagiários a trabalhar connosco que ao fim de levarem com uma tarefa se vão embora, porque aquilo tu trabalhas muito arduamente. Isso é uma coisa que eu te queria perguntar também. Nós conhecemos extra mundo profissional, portanto já aprendemos várias vezes a nível pessoal, e a ideia que eu tenho e que toda a gente tem, que te conhece, é que és um tipo de trabalho imenso. Portanto, és um tipo daqueles que não conseguimos ter uma conversa de 5 minutos sem o telefone tocar 3 ou 4 vezes. Como é que se aguenta 30 anos assim? Eu sei que antes não havia telefones, mas não havia telemóveis. Mas... Tens que amar aquilo que fazes. Epá, eu digo isto... Como é que é um dia teu? Só para quem nos está a ver ter mais ou menos uma noção... Eu, por acaso, eu tenho um vídeo, vou-te mostrar um dia a ti pessoalmente, mas jamais o faria em público. Foi uma partida que me fizeram quando eu fiz 25 anos de casado e 50 de idade. Eu acho que já ouvi falar disso. Que ele perguntem ao Miguel, ou chamem o Miguel, ou qualquer coisa assim. Um filme de um dia do Miguel Varela, narrado pelo Ricardo Araújo Pereira. Portanto, imaginas porque é que eu não o posso trazer a público. Mas é muito árduo. Porque, não porque eu centralizo, porque eu não sou de centralizar nada, mas porque as pessoas gostam sempre de falar, pá, não, liga para o Varela, não sei, liga para o Varela. Há coisas no filme engraçadíssimas que imaginam os Campos a dizer, pá, estás com um problema aonde? No carro, pá, liga para o Varela. No frigorífico, liga para o Varela. Sou o nome do SOS. Não, eu acho que não será muito diferente de outros produtores. Estás a lidar com a produção, estás sempre... Sempre estás a produzir. Há uma coisa que é interessante que costumava dizer, que havia duas profissões dentro da nossa área, da comunicação, lato senso, que eu nunca conseguiria ter pelo nível de stress. O stress não de me trabalhares muito, mas o stress de estar sempre a acontecer problemas, quer em eventos e em produção. Tu no dia-a-dia deves lidar com crises todos os dias, a câmara que pifou, algumas, começar a chover a meio de um filme. Cá está, quando tu trabalhas com profissionais de mão cheia, esses problemas são filtrados. Não te chegam às mãos ou estão resolvidos antes de... E o cliente nem se apercebe muitas vezes. Isso é a grande diferença. Eu acho que aí está a grande diferença. E os clientes aí vêm quando estão em campo connosco, em grandes produções, como foi o caso do Ótimos Batalha, como foi o caso do... Sei lá, eu podia agora puxar aqui 150 filmes, assim, exageradamente falando, mas bastantes que foram filmes mesmo árduos de fazer. E aconteceram e fizeram-se. São grandes produções, são produções a nível internacional. Mas falando agora de coisas menos sérias, mas importantes na tua vida também, tu és conhecido por trabalhar já há algum tempo uma marca que gostas especialmente, que é o Sporting Clube Portugal. Isso já me nasceu, isso nasceu comigo. Está entranhado. Eu sou Sporting desde que tenho no meu currículo, se fores o meu currículo da guerra está lá. Desde que eu me conheço que sou Sporting. E fui convidado pelo Pedro Afra, há muitos anos, foi quase com o nascimento do novo estádio Alvalade 21. E desde então fiz todas as campanhas deles e continuo a fazer, de corpo e alma, e tudo o que envolve Sporting normalmente somos nós que fazemos, porque é uma paixão como outra qualquer. Mas também já fiz filmes para o Benfica. Não é uma como outra qualquer, que já tive no teu gabinete e tens lá muita coisa a semana. Tudo bem, mas sou democrata. Respeito os outros. Fizemos um filme há pouco tempo, como sabes, o Roger, aquele filme das chuteiras para ficar para a Fundação Benfica. Com o escritório, com... Eu não me lembro. Foi filmado em Cabo Verde. Cabo Verde, exatamente. Dizem Moçambique, Cabo Verde, certo? Fizemos, e foi a Fundação Benfica que assinou esse filme. Fizemos o filme da nova camisola, que era a camisola... Não te coças nem um bocadinho? No... Evitir. É que fosse bolonense, estás a ver? Não. Chateava, porque é académico. A guerra desfaz, mas eu evitir. Mas fui à reunião ao Estádio da Luz e disse logo, atenção, eu estou aqui, mas se guardar sai verde. Não, mas não, eu gosto muito de trabalhar futebol. Eu adoro trabalhar futebol. Trabalho também com a Federação bastante. Eu trabalho com todos os... Tu estiveste ligado até do ponto de vista de dirigente, salve, não chegaste a estar no Sporting. Não, fui uma vez convidado, mas nunca aceitei. Eu outros tempos nunca aceitei. Eu prefiro ter a minha paixão do meu clube, mas estar de longe, não estar tão... eu acho que não conseguia fazer as duas coisas, produtor executivo
e dirigente de futebol, não dá. Tá, mas daqui a uns anos os teus Quem filhos sabe, pegam num negócio quem sabe. e tens um candidato à presidência O do Bruno Sporting. Carvalho que se ponha a pau. Pois, desde que seja um campeonato, por mim, tens o meu voto. Não, Desde que experimentas um campeonato, tenho. Isto é que é o problema de ser novo. Ter nascido em 87 é que eu vi basicamente 2 ou 3 vezes o Sporting ser campeão nestes 30 anos. O meu filho nasceu em 99 e também não viu muito mais do que tu. Deve ter visto uma vez só, não? Duas. Pois, eu vi 3. Quer dizer, ver se já viu uma, mas pronto. Depois, exatamente, não é fácil. Bem, voltando aqui a falar um bocadinho agora do mercado português e da situação que nós vivemos. Nós, no mercado publicitário, lato sensu nacional, passamos anos complicadíssimos, desde 2008, a gravar depois de 2010, 2011. Começou a haver uma retoma, que 15, final de 14, 15, 16 já foi um ano melhor, 17, ao que parece, os níveis de investimento publicitário na mídia estão a crescer, só que parece que nunca, já não vamos voltar, né? Isto baixou para metade e nunca vamos voltar aos valores que tínhamos antigamente. Vocês sentem isso na produção também? Óbvio que sentimos. Óbvio, porque isto quando chega, toca a todos. Agora, hoje em dia é um trabalho muito mais árduo de engenharia financeira para conseguires ter as coisas. A única coisa que eu condeno no nosso mercado, quando tu dizes isso, não volta a ser, às vezes, dizes, mas há produções aí que, como é que às vezes há discrepâncias orçamentais de uns para os outros. Eu, como presidente da associação, como tu referiste ao princípio muito bem, uma associação não pode servir de todo para marcar preço. Preço, em tua casa, tu fazes o preço que quiseres, tu podes não cobrar. Mas também sabemos que no mercado existem muitas vezes pessoas que derrapam bastante. Há casos. É o chamado dumping, não é? E o dumping só é uma forma do trabalho. Fiz questão de criar dentro do site da Associação de Produtoras um item que se chama fórum. O fórum serve para as pessoas freelancers. Como sabes, as produtoras trabalham com muitos freelancers. Não é? Sim, desde o eletricista até o catering, até... Eletricista, diretor de arte, construtor de construção, de tudo, assistentes de produção, de tudo. E a única forma que eu acho que poderia existir, se as pessoas tivessem os cujos ditos, era meter lá naquele fórum quem é que lhe deve, que trabalho é que lhe ficaram a dever, que produtor é que lhe ficou a dever e para que cliente é que foi. Isto para que a associação, obviamente, não vai pôr a boca no trombone, não servimos, nem queremos ser um site cor-de-rosa, mas queremos agarrar nessa informação que temos e ter com o cliente e com a agência, saber se ambos pagaram. Portanto, se pagaram, só uma pessoa que não pagou, que foi a produtora. E nós temos também que ir em cima da produtora e fazê-los. É um mercado ainda muito desprotegido, os freelancers dentro da produção publicitária. Eu acho que sim, só que há muitos que não falam. Mas também não há, ou seja, a Associação de Produtoras pode ajudar até com uma integração maior com a APAP e com a APAN. E nós estamos integrados nessa, tanto que a nossa secretária-geral é a mesma, não é? A Sofia, partilhamos todos a mesma secretária. No entanto, achas que o Estado poderia regular de alguma forma? O Estado, a única coisa que faz é ir buscar uma grande parte da fatia que os homens recebem, depois ele aumentar o buraco aí. Porque, pela forma como eles trabalham. Não, eu acho que a única forma é se toda a gente cumprir. Obviamente eu sei que os clientes, há clientes que nos pagam a 60, outros a 90 dias, tudo bem, mas tu para teres uma porta aberta, eu não posso obrigar um freelancer a receber daqui a 4 meses, quer dizer, eu tenho que ter cash flow para arrancar e para lhe pagar. Uma coisa não tira a outra. A não ser que seja uma coisa de comum acordo, não é? Óbvio, podes acordar e pagar, isso tudo bem. Agora, o não o fazer é que é muito agradável. E esse site aí serve para isso. Da mesma forma que regular o mercado também no sentido dos internacionais, por exemplo, as produtoras de serviço, que nós também temos uma interna, eu acho que devia haver uma maior regulação, porque, por exemplo, está a haver agora uma grande crise em Espanha, em Barcelona. Há mais trabalho a vir de lá. Muitas vezes vem um produtor de lá, chega cá, contrata um fulano de produção e começa a fazer o trabalho. Mas isso é o que vamos sentir cada vez mais, não é? No sentido em que Portugal, de um momento para o outro, é descoberto pelo resto do mundo. Em grande parte por causa da Primavera Árabe, que também era um sítio onde se filmava, por acaso. E filmava-se com boas condições, em alguns deles. De um momento para o outro começam a querer vir filmar para cá. Mas é o que tu dizias, vêm às 3 pancadas, muitas vezes. Muitas vezes vêm, o que é que acontece? Mas não há fiscalização. Deveria haver mais fiscalização. É lá, mas acho que não está a 100%. Nós, em termos da associação, fizemos um protocolo, por exemplo, com as infraestruturas de Portugal,
em que todos os associados que tenham um nome lá nas infraestruturas, porque fazem parte da associação, têm um desconto sobre tudo o que implica infraestruturas. E implica filmagens em estradas, e implica filmar pontos, como a 25 de Abril, como alguns monumentos, como estações de comboios, pertence tudo às infraestruturas. E tu tens preços bastante simpáticos, fazendo parte da associação. Isto deveria ser uma das formas também de penalizar quem quer vir à revelia. Se está com uma produtora que não pertence à associação, e se eu disser que somos 20 e tal, e que 10 ou 12 são produtoras de serviço, acho que elas também, ao pertencer à associação, deviam ter essa defesa do lado deles. Ou seja, se há uma produtora qualquer que vem para trabalhar diretamente, tinha que ser penalizados, não podem pagar o mesmo do que uma produtora que está cá sediada, que paga com os seus impostos e afins. Eles chegam, pagam manharia e vão-se embora. É ridículo. Uma das coisas que sente aqui uma provocação que eu sentia fala-se muito da internacionalização do talento português, das empresas portuguesas da nossa área, da área da publicidade e da criatividade. E uma das coisas que eu noto é difícil para uma agência portuguesa vender os serviços em Londres ou em Paris, porque os tipos têm muito mais gente, pagam muito melhor, sejamos sinceros, têm muito mais talento também, portanto eu posso concorrer pelo preço, posso concorrer pela agilidade, posso concorrer por pouco mais. Nas produtoras a história já é um bocado diferente, embora existem estas condicionantes todas, nós temos paisagens, clima, que eles não têm para filmar. Exatamente. Portanto, podemos ser competitivos. O que é que eu acho muitas vezes, ou penso, que é quando há eventos de publicidade de cá, por exemplo, o Eurobest, o F-Summit, está cheio de publicitários, o Lisbon, que fazemos aqui um product placement, o Lisbon Festival. Quando há estes festivais, eu penso muitas vezes, se eu tivesse uma produtora, eu juntava-me com 3 ou 4 produtoras, pegava nestes gajos todos das agências estrangeiras e das marcas, metia-os em smart descapotáveis e levava-os ao guincho a dar uma volta e... não se promove. Por exemplo, eu vou a Cannes, tu vais a Cannes também, este ano estivemos juntos lá. Tu olhas para o Palais e a primeira coisa que vês é uma tarja gigante a dizer filme no Brasil, das produtoras brasileiras. Porquê é que não há esse movimento em Portugal? Eu acho que lá na parte de trás do Palais, alguns existe uma coisa que diz Film Commission de Lisboa. Quem é que vai para de lá? Vão 2 funcionários da Film Commission de Lisboa para lá vender. Acho que tem que ser pessoal do cinema. Se mandasse alguma coisa na Câmara Municipal de Lisboa, dizia ao Sr. Presidente Fernando Medina, ia buscar rapidamente o João Pedro Ruivo, que é um ícone do cinema, se tu quiseres, e da publicidade em Portugal. E sabe daquilo a rodos, porque tem que ser pessoas que sabem vender. Tem que saber vender. Tens um excelente clima, tens uma excelente gastronomia, tens todos os meios e tens uma coisa primordial, além da meteorologia, que é a segurança, que ainda vais tendo. E lá fora, eu acho que vender no Web Summit e vender em Cannes, eu costumo dizer, e diz isto por graça, que é no dia seguinte, quando chegas a Lisboa, vindo de cá, no fim daqueles 4 dias, estás a curar uma ressaca de 4 dias. Portanto, a maioria das pessoas não se vai lembrar com quem é que falou. É muito mais fácil abordá-los. Vais à carteira, encontra os cartões lá no meio. É muito mais fácil abordá-los cá. E ir aos países, ter com eles e ter um negócio mais fechado assim. Nós vamos agora abrir, já abrimos, vamos agora publicitar aqui em primeira mão, a Go7 do Uplay, que é uma produtora que vai estar sediada em Nova Iorque, Las Vegas e Miami. É lá que ela vai viver com 2 realizadores norte-americanos. É capital exclusivo português? Não. Entre nós e a Smooth World, que é uma empresa de serviço norte-americano. Fizemos agora um trabalho grande cá, para a Nissan, com eles. E o que é que nós fazemos? Nós, claro, já temos solicitações de lá, para orçamentos lá, com os nossos realizadores. Eu acho que tu consegues vender lá para fora, mas tens que te enquadrar dentro das regras, tens de ter as pessoas adequadas e à frente do negócio lá. Não sou eu, Miguel Varela, que vou para lá vender um negócio, como é óbvio, nem é um mercado bispa, nem é um mercado anglo-saxónico. Tem que lá haver os rep sales que eles têm lá para vender esse serviço e vender aqueles realizadores. É uma aposta que tu fazes, é um investimento. Mas e concorremos com quem? Enquanto país? Não é enquanto país, tu lá tens a marca criada lá. O talento que tens, levas o talento de cá. Ok, a sua lógica é filmar lá, levando o talento de cá. Talento de cá. E poder ter cá, de outra forma, e eles também poderem vir cá e poderem usufruir também do talento de cá se quiserem. Cá filmes podem ser cá feitos.
não obrigatoriamente lá, porque a pós-produção lá é muito mais cara do que cá, por exemplo. E tu hoje tens cá pós-produtoras muitíssimo boas. Muitíssimo boa. Nós já falamos aqui, agora depois falamos desta lógica da internacionalização. Ainda no mercado português há uma coisa que é interessante, que é todos nos empurramos a culpa sobre o esmagamento do preço. As produtoras para as agências para as produtoras, as marcas para os departamentos lá internos dentro da marca, e a verdade é que o preço continua a ser esmagado, pelo menos é a percepção que eu tenho. Como é que se inverte esta tendência? É chegando ao limite a não fazer, não há outra forma. Já houve trabalhos que eu não fiz. Eu faço um orçamento, portanto, como eu te disse há pouco, só há duas formas de fazer. Tu acabas um orçamento, olhas, tu escreves um descritivo, e no teu descritivo aquilo rodas durante 2 dias, num espaço, imagina que é para um continente da vida, o espaço é deles, mas tens de contratar o número de elenco que tu lá puseres, é igual para mim, é igual para todas as produtoras. E tu estás a fazer o orçamento, vai-te dar um número. Só há duas formas de o fazer. Ou tu estás já numa chamada bola de neve, então tens mesmo de faturar e começas a dizer, não vou pagar esta, vou pagar aquela, vou pagar a outra, vou pagar a outra, e consegues esmagar o preço. Não há formas de esmagar. Eu acho que nenhuma empresa em Portugal consegue viver sem marcar o seu feed de produtora e pagar tudo aquilo que entra dentro do filme. E isto acontecendo, as coisas conseguem rolar. Se não cabe, o cliente não tem, é não fazer. Se calhar há quem faça, se calhar há nós não fazemos. Eu parto do princípio que não faço isso. No mercado publicitário português, o que tu notaste foi extremamente visível a fuga, falaste de Coutinho, que é um dos exemplos, mas podemos estar aqui a citar dezenas deles, de fuga de talento português, criativo, e não só, de accounts também, para outros países. Na altura da crise, mas a verdade é que houve sempre uma percepção que era, ok, eles foram embora, mas ainda voltam. E eu, sinceramente, sou um bocado cético quanto a isso. Acho que depois experimentares um mercado como o de Londres ou como Nova Iorque, provavelmente não Eu não voltas. estou a ver o Coutinho a voltar, ou seja, e não é só o Coutinho entre outros. É o Veiga, Tantos, que estava na Z, o ajuda no. Que está no Japão, o Ricardo Adolfo. o Ricardo Adolfo. Sim, o Jorge Teixeira. Tantos, porquê? Porque nós temos muito talento cá e nós somos bons naquilo que fazemos, sem dúvida nenhuma que somos muito bons naquilo que fazemos. Se nos deixarem trabalhar, nós somos muito bons naquilo que fazemos, acho eu. E eu vejo isso nos serviços quando saem cá vão Tu notas que isso aconteceu na parte da produção também? Tiveste jovens talentos, jovens realizadores a serem obrigados a emigrar? Ou... É mais difícil. É mais difícil. Depende do ego. Há uns têm um ego muito grande e às vezes o ego esmaga-os. Há uns que podem trabalhar fora, mas tu não vês que, sim, vão fazer pontualmente um trabalho ou outro fora. Eu tenho realizadores meus que neste momento estão a trabalhar até, por exemplo, o Silvério, Canto Muniz, está a trabalhar mais fora do que dentro. O Roger já trabalhou também fora. Fez um grande filme no Dubai, está agora a concorrer para outro grande filme também no Dubai. E outros países por aí fora. O Henrique Escaminha fez um filme cá para a Buchanan's, que é um whisky, para o México, ganhou o melhor prémio de cinema no festival, no New York Film Festival, o ano passado. Portanto, o talento está cá, ele existe, está cá, e eu acho que nós, às vezes, só não vamos mais embora por comodismo nosso, porque eu costumo dizer uma coisa, quanto mais vou fora, mais gosto de Portugal. Eu prefiro mudar o país, como diz o Tomás Freire, eu prefiro mudar o país do que mudar de país, eu acredito nisso, piamente. Certo. Não quer dizer que não vá fora trabalhar, claro que sim, mas é tão bom regressar a casa. Tu falaste agora de uma área que é interessante, vocês são conhecidos por isso e tu, especialmente também, que é pela questão dos prémios. Houve assim algum prémio que... Eu acho que essa é que vais responder. Mas houve algum filme que foi prémio que te marca ainda hoje? Eu vou-te buscar um filme feito na Shots. 2, se tu quiseres. 2. E 2 por causas completamente diferentes. Um é do Edson. Mete as laranjas. As laranjas. Pá, que deu-me um gozo imenso produzir. E a única coisa que foi eu o primeiro paguei... Leão de Ouro em Cannes, Foi o Portugal. Prata. Não, Prata. Foi o primeiro Leão em Portugal. Exatamente. Acho que não foi, porque já tinha havido outros mais antigos ainda, segundo consta. Mas pronto, na Quando altura da era em década... Veneza ainda. Foi o primeiro Leão a entrar. E a única coisa que eu paguei era uma borla, que era para Timor, para os sindicatos de jornalistas, e acho que a única coisa que eu paguei foi as laranjas. Mas mais 5 minutos eu não tinha pago as laranjas. Tinha vindo no mercado da Ribeira, tinha trazido a caixa de borla. E o filme foi integralmente à borla, produzido à borla. E obtivemos esse Leão de Prata. E outro, foi uma campanha para a prevenção rodoviária. Na altura, e não quero estar em erro, acho que foi com a EPG, com a TBWA, Pedro Bidarra, diretor criativo.
em que era o do crânio. Dizia, este é um crânio igual a um motociclista, este é um capacete igual a este motociclista. E o Flanagan abre um martelo gigante, desfazia o crânio, depois dava uma martelada em cima do capacete. E o capacete ficava igual. Com V, mais ao cumprir o código. Estava lá um gajo de baixo com os olhos tortos, com V mais ao cumprir o código. Foi uma campanha genial, que também foi Leão de Bronze. E pá, e marcam por coisas absolutamente dispares. Uma porque a mim imenso gosto daquele filme para Timor, o outro gosto que me deu foi ir à procura de quem é que conseguia fazer o crânio que aquilo funcionasse daquela forma. Nós temos muita tendência, porque isso é verdade também. Eu lembro-me de ser jovem criativo e cometi o erro que todos os jovens criativos cometem, que é chegar ao diretor criativo para mostrar a tua pasta e quando vais mostrar o que mostras essencialmente são coisas pro bono. Se tu me perguntares, perdão. Embora a presença rodoviária era um grande anunciante, por acaso. Era um grande anunciante. Sim. Mas se tu me perguntares, então e aqueles prémios? Epá, quase todos os prémios que estão nas nossas prateleiras são de borlas. Ou causas sociais. Houve uma coisa que tu me disseste, nunca vais esquecer, estar lá na Garage, uma vez já não lembro quando, e tu dizes-me, estás a ver, estes prémios todos custaram muito dinheiro. Custaram valor, os prémios todos custaram valor. Exatamente, é verdade, que é assim. Sim, houve filmes que têm mérito e ganharam, sei lá, lembro-me do Tangerino das Pulgas, de Bayer Wolf, mas também foi uma borla. Mas, pá. E megas produções? Qual foi a maior produção? E já Garage, qual é que é a maior produção que tu fizeste? Olha, uma mega produção que me deu imenso prazer fazer foi o Fora da Box. Isso foi várias megas produções, não é? Foi, mas nasceu como aquela mega produção. Foi mega, porque foi que temos que criar um escritório, um espaço de escritórios. Alugámos aquilo durante um ano e aquilo era, e daí saía, bem, para mim foi... Provavelmente os primeiros exemplos de brand de content em Portugal, não é? Eu acho que foi um grande mega exemplo, ainda sem haver... De entretenimento aplicado à publicidade. Era entretenimento aplicado e ainda não se falava tanto em brand content. Estava ali um grande posicionamento de brand content. Galp, Euro 2000 do Euro. 2004, a Vuvuzela. Exatamente. Entre outros. Foram campanhas boas e marcantes. Sem ser da Garage, lembro do Ótimos Batalha, que acho que não, ainda hoje é um filme de referência. Que também foi muito falado na altura. Tu do Mel Fora da Box criaste uma relação, que já falaste disso agora, não é? Portanto, só vou falar disso porque tu já o referiste. Mas eu acho que criar uma relação com o Ricardo Pereira, com os gatos federantes, no geral. Está trabalhando 10, 12 anos para com aqueles gajos que são maravilhosos, todos. E ninguém aí te deu a vontade, ok, se calhar eu estou farto de fazer publicidade e quero ir... Porque aí realmente saíste um bocado, fazendo para uma marca, como tu disseste, saíste um bocado do universo que é um filme de 30 segundos. Mas, mérito da agência, conseguiu criar ali uma ideia que é fazer cinema, sem dúvida nenhuma, e se tu quiseres série, aquilo era uma série, e era inspirado no The Office, mas foi um prazer gigante fazer todas essas campanhas, nomeadamente essa, porque havia história, havia sempre criar conteúdo, foi engraçadíssimo. Mas estamos a entrar agora já na fase final da entrevista, eu faço-te aqui umas 3 perguntas rápidas. Uma primeira é, tu que já estás cá há 30 anos a trabalhar neste mercado, se achas que isto ainda tem futuro, o mercado da publicidade e a tua área específica da produção, e que futuro será esse? Será risonho, não será? Eu acho que a previsão que eu tenho é que ele vai continuar a existir e vai ser risonho, obviamente. Eu acho que nós é que temos que marcar para onde é que temos que ir. Eu não vejo o mercado, acho que é um mercado que tem pernas para andar. Acho que a televisão vai sempre existir, sendo que o digital, o meu filho anda agarrado sempre ao digital e é um caminho, como eu te disse há pouco, o futuro está no conteúdo que tu metes. E se queres bons conteúdos, continuas a fazer lá fora, são bons. Não, o ser bom não é sinal de ser barato, pelo contrário. Eu acho que sim, acho que vai continuar. Outra pergunta que eu te fazia é basicamente a mesma questão, mas a nível internacional. Ou seja, tu olhando lá para fora, e já falamos sobre isso, e já se percebeu que o digital não implica ser mais barato ou ter uma qualidade pior, mais do que mais barato, ter uma qualidade pior. Mas achas que o futuro será ainda muito ligado, quando falamos do digital, podemos estar a falar de apps, podemos estar a falar de sites, podemos estar a falar de redes sociais, ainda vai estar muito ligado ao filme, ou não? Nada disto existe sem o filme. Eu acho que não. Como é que vai lá chegar? Como forma, não é? Eu acho que, claro, que o filme vai sempre existir. Sempre.
Seja ele em forma de série, seja ele em branco and branco, seja ele em que formato for, vai sempre existir. E tu vais sempre conseguir diferenciar um bom filme de um mau filme e um filme que tem qualidade de um filme que não tem qualidade. Diz-me agora uma coisa. Olhando para os filmes todos que já foram feitos cá em Portugal, lá fora, filmes de publicidade, aqueles 3 filmes ou 2 filmes que tu não fizeste, mas dizes, pá, eu queria ter sido a fazer isto. Aliás, olha, digo-te um, seguramente, que é o Quando a Bombonera Fala, que é um filme da Nike. A Bombonera, para mim, é um filme espetacular, uma referência espetacular. E de repente fizeste uma pergunta tão abruptamente que eu não sei responder, mas seguramente que haverá outros que eu não fiz e que adoraria ter feito. Mas esta Bombonera, para mim, não é só por ser de futebol, mas se o vires vais perceber o que eu te estou a dizer ao filme. Eu gostava de ter feito aquele do urso, da BTEC para o Canal Plus francês, que é o urso a realizar o filme. Exatamente. O tapete, que era um tapete, no fundo, a realizar o filme, porque via muitos filmes e tinha aprendido a realizar. Esse era, acho que era o ideal. Uma última pergunta, Miguel. E pá, costumo fazer todos os convidados, e até agora foram todos malta de agências, portanto isto é um bocadinho diferente. Eu vou-te fazer isto na ótica do miúdo, que tem hoje 19, 20, 21, whatever, está a estudar, ou já acabou o curso, ou está a pensar ainda o que é que vai estudar, mas sabe que quer vir a trabalhar na produção de filmes de publicidade, quer vir a ser realizador, ou produtor executivo, whatever, numa produtora. Qual é que é o maior conselho que tu lhe podias dar? Vai experimentar, que agarre nas pernas, como muitos que eu tenho lá agora um recente, tenho um agartado baixo, desgraçado, estragou os olhos a jogar à bola. Eu acho que eles devem experimentar. Devem ir a uma produtora, oferecer-se para experimentar, para ver, porque se eles estão a estudar a área, acho que deveriam, porque às vezes eles fazem assim Acham que é uma vida de glamour? Exatamente. Porque olham, pá, deixa eu ver o que ele tem, o que é que ele faz, o que é que não faz. Não, antes de pensarem nisso, às vezes, pá, o eletricista tem um Mercedes, pá, por exemplo, eu vou trabalhar 2 dias em eletricidade seguidos, em filmes, para perceber o que é trabalhar em filme e em produção, para depois então poderem tirar esse valor. E se realmente estão naquilo que gostam, ai, de certeza que vão ficar. Há uma coisa que eu digo, não é fácil e é duro. E é muitas horas. Tens de estar muito de ti, tens de gostar muito, senão vais aguentar. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu.